então, iniciar a mesa redonda de obstetrícia. Eu sou Maria Rita de Souza Mesquita, sou diretora da MB e presidente da SOGESP, e eu gostaria de apresentar a outra coordenadora, a doutora Rosiane Matar, que é professora titular do Departamento de Obstetrícia da Escola Paulista de Medicina, presidente da Comissão Nacional de Especialidade de Gestação de Alto Risco, da FEBRASGO, e diretora científica da SOGESP. Bom dia a todos, que prazer grande de estar vendo a sala, começando a encher com pessoas que venham assistir algo de obstetrícia, que é tão importante para as mulheres desse país e que é nesse momento que a gente pode planejar a tentativa de diminuir as mortes maternas, né? Essa mesa terá 3 palestras. A primeira, de assistência pré-natal, que será proferida pela professora Lilian de Paiva Rodrigues Itsu, que é diretora do DOGE e professora adjunta do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e presidente da Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal da FEBRASGO. Logo depois, teremos a palestra Urgências Hipertensivas na Gestação, que será proferida pelo professor José Paulo Guida, que é professor do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp e membro da Comissão Nacional Especializada da Residência Médica da FEBRASGO e também de Violência Sexual. E depois teremos um assunto muito importante, que é sobre o aleitamento materno, como manejar as dificuldades e complicações, que será palestrada pela professora Silvia Regina Pisa, que é doutora e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente da CNE de Aleitamento Materno da FEBRASGO. Cada palestrante terá 15 minutos para apresentar o seu tema e, ao final, teremos 15 minutos de discussão, sendo que as pessoas da plateia poderão formular suas questões ou ali nos microfones ou pelos aplicativos que nós estamos tentando entender aqui. Então, é melhor usar o microfone, tá? Então, por favor, professora Lília. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui. Agradeço a Comissão Científica pelo convite, cumprimento e parabenizo vocês pela participação nessa mesa redonda que tem esse aspecto tão importante. Já foi apresentada pela professora Rosiane, e vamos abordar nesses 15 minutos aquilo que nós levamos 9 meses para fazer, então vocês tenham paciência comigo. Não tem um conflito de interesses, e para a gente iniciar essa apresentação, é importante falar que a assistência pré-natal envolve um período de promoção à saúde. Então, nós temos que aproveitar esse momento para que possamos abordar, orientar e avaliar essa mulher como um todo. Então, envolvendo os aspectos de hábitos de vida, a condição nutricional, se é necessário uma orientação em relação à alimentação, quais são os fatores de risco que ela apresenta. Geralmente, é necessário que ela tenha um atendimento multidisciplinar, envolvendo a enfermeira, assistente social, a psicóloga, colegas de outras especialidades, e deve ser abordado principalmente as queixas dessas mulheres. Muitas vezes elas trazem anseios que devem ser elaborados e trabalhados. Como será o planejamento desse parto? Como vai ser a anestesia? Vai ter? Como que é? Ela precisa entender esse processo. E também o preparo para o aleitamento e, depois do pós-parto, o futuro reprodutivo. Então, nós sabemos hoje que a deficiência de micronutrientes é uma situação que envolve a saúde pública do mundo. 2 bilhões de pessoas têm esse tipo de problema, vindo de dietas inadequadas e não necessariamente de condição baixa, condição socioeconômica. Isso impacta principalmente nos resultados perinatais e vai impactar também na vida futura dessa criança que vai nascer. Nós sabemos da memória que existe
das condições intrauterinas. E quem são essas mulheres que cursam com essa deficiência de micronutrientes? São todas, né? Não só aquelas de baixa renda, mas também as dietas restritivas, que hoje é uma realidade. Nós temos mulheres que têm hábitos alimentares, são veganas, vegetarianas, as nossas adolescentes que não têm orientação reprodutiva adequada, mulheres que são portadoras de condições de baixa absorção de nutrientes, doenças inflamatórias intestinais e mesmo as nossas pós-cirurgias bariátricas. Hoje nós vivemos uma situação em que elas têm esse benefício de tratar a obesidade mórbida com essa condição e acabam engravidando. Isso é tão importante que, em 2016, das 49 recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde, 14 delas se referia a essa condição da nutrição. Esse guideline, essas recomendações foram revistas em 2019 e relatando sobre a suplementação de múltiplos micronutrientes durante a assistência pré-natal e também uma orientação quanto à suplementação de vitamina D. E isso foi baseada principalmente nessa revisão sistemática, que envolveu 20 ensaios, mais de 140 mil mulheres em 19 países de baixa renda, onde eles fizeram uma comparação. Suplementação de ácido fólico e ferro e suplementação de múltiplos micronutrientes. E o que eles observaram? Que tinha um resultado positivo, principalmente na redução da prematuridade, redução do baixo peso ao nascer e do pequeno para a idade gestacional. Isso foi tão importante que a Unicef, a Organização Mundial de Saúde e a Faculdade de Nações Unidas se reuniram para elaborar qual seria o suplemento ideal para essa condição da gestante receber. E, em 2021, essa suplementação, que envolve 15 micronutrientes, foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como sendo de medicamentos essenciais na assistência pré-natal. E vocês vejam que, em 2022, a Unicef, então, faz essa publicação, onde ela orienta a suplementação de múltiplos micronutrientes como uma forma direta, segura e que você equipara todas as mulheres, independente da classe socioeconômica, para que recebam o mesmo nível de atenção na assistência pré-natal. Então, isso é um padrão de cuidado para as nossas gestantes. O ano passado, a Febrasgo fez uma revisão dos protocolos e, entre eles, a prevenção de defeitos do tubo neural, onde a gente sabe que a vitamina B9, ácido fólico, metilfolato, existem algumas apresentações, reduz os riscos para os defeitos abertos do tubo neural. Então, isso leva à sua deficiência, aumento de expressão dos mediadores inflamatórios, o que acaba cursando com essa deficiência. Então, com o resultado dos defeitos abertos de tubo neural. A dose, 400 microgramas dia, e naquelas mulheres que são consideradas de risco, que são as portadoras dessa condição em gestação anterior, pacientes diabéticas, obesas, pós-cirurgia bariátrica, qualquer condição que diminua a absorção do ácido fólico, tem maior predisposição a cursar com essa deficiência, e também aquelas que envolvem o polimorfismo da enzima metileno tetrahidrofolato redutase. Esse grupo de risco, a orientação é que receba, desde o período periconcepcional, 4 miligramas dia, 10 vezes a dose preconizada para gestantes de risco habitual. Um outro elemento é o ferro. Todo mundo sabe que existe a suplementação universal de ferro. Segundo as orientações, deve-se iniciar tão logo o diagnóstico seja feito da gestação e até o 3º mês após o parto, prevenindo também as condições adversas maternas no que se confere a anemia materna. Então, a mulher que tem deficiência ou que cursa com anemia tem mais chance de ter infecção puerperal, anemia, crianças com baixo peso ao nascer e partos prematuros. A vitamina D é uma grande controvérsia, a gente já colocou lá atrás, mas existe a orientação também que não seja rastreada as concentrações da vitamina D, mas que possa ser suplementada doses de 400 a 2.000 unidades internacionais ao dia, a partir da 12ª semana, sem quantificação, mas as gestantes que são sintomáticas ou que são documentadas portadoras de deficiência, podem receber até 4.000 unidades dia.
A Endocrine Society publicou um guideline o ano passado também, referindo dos benefícios da suplementação em relação aos resultados perinatais. A suplementação com ômega 3, nós temos aqui, então, a condição recomendada pela Associação Brasileira de Nutrologia, em que, pela baixa ingestão desse elemento pela população brasileira, e especialmente durante a gestação, a recomendação seria 200 mg durante a gestação e lactação. E o ganho de peso na gestação? Isso é um assunto, às vezes, delicado para quem faz esse controle e essa assistência dessas mulheres, mas a Febrasgo também publicou, o ano passado, umas orientações em relação a esse ganho de peso e, desde 2022, foi adotado pelo Ministério da Saúde essas 4 curvas, e a gestante vai ser classificada de acordo com o seu IMC pré-gestacional. Quando ela não souber, vai ser o peso relatado pela gestante, ou aquele mensurado até a 8ª semana, ou, caso não tenha nenhuma dessas informações, o peso que ela tem usualmente deve ser considerado para o cálculo. Aqui existe uma tabela sobre a expectativa, mas o mais importante, essa mulher ela deve ser informada a cada consulta como está sendo esse acompanhamento. Então, qual a expectativa para a próxima consulta e até o final da gravidez? Ela deve ser orientada caso esse ganho de peso esteja sendo excessivo ou, ao contrário, subvalorizado. Em relação às imunizações, que é outro aspecto importante de promoção da saúde, todos nós vivemos isso, né? É uma época importante para que haja a atualização da carteira vacinal da gestante. Então, as vacinas que são compostas por vírus atenuado não devem ser administradas nesse período, pelo risco de acometimento fetal. Caso haja qualquer dúvida em relação à situação vacinal, ela não tenha essa condição documentada, pode ser utilizado as sorologias para que isso fique mais claro e que seja melhor a orientação. Existe uma orientação também, caso ela receba a vacinação prévia à gestação, que se espere pelo menos 30 dias após essa vacinação para a tentativa, né, para que as tentantes possam ser liberadas. A Febrasgo também publicou ano passado esse protocolo sobre a imunização, em que são colocadas as vacinas que são orientadas na gestação, hepatite B, influenza, difteria, tétano e coqueluche, vacinação de Covid também. E aqui nós temos as que não são recomendadas e aquelas que são recomendadas apenas nas situações especiais e que devem ser avaliadas. A vacina do vírus sincial respiratório é uma vacina que foi liberada pela Anvisa recentemente, e a recomendação é que seja feita a imunização entre 32 e 36 semanas, para que essa mulher possa, através desse esquema vacinal, passar os anticorpos para o seu recém-nascido, que esse que é o objetivo principal dessa ação de prevenção da infecção fetal. Os exames laboratoriais, temos hemogramas, a tipagem, glicemia de jejum, rastreamento das principais condições que podem estar associadas a esse processo gestacional, e também as sorologias para as possíveis transmissões de infecção congênita. Sabemos que, desde abril de 2024, é recomendado também a pesquisa do HTLV. Então, a gente também tem que ter essa atenção. No segundo trimestre, ela pode ser repetida, mas, com certeza, depende da condição da assistência pré-natal, mas é efetiva a avaliação no terceiro trimestre desses exames, para que acompanhe-se a evolução dessa gestante. O rastreamento do diabetes gestacional também deve ser feito, inicialmente, através da glicemia de jejum, quando possível, fazer o diagnóstico de uma condição prévia ou não, né? Muitas vezes elas têm essa condição e não são diagnosticadas previamente à concepção. E aquelas pacientes que apresentaram a normalidade do exame no início da gestação, podem e devem ser avaliadas entre 24 e 28 semanas, através da curva glicêmica gestacional, e um desses valores alterados já é condição diagnóstica.
A avaliação fetal consiste principalmente em afastarmos doenças genéticas, que é a grande angústia das nossas gestantes. Isso pode ser feito através de uma história clínica adequada, também alterações ultrassonográficas. Nós temos hoje testes que são de rastreamento e também nós temos os testes que são invasivos e que vão dar o diagnóstico correto caso exista essa condição fetal. Na assistência pré-natal, nós temos uma arma potente, que é a ultrassonografia. Todos os serviços têm esse recurso. Então, desde o primeiro exame de ultrassom, que o ideal é que seja feito entre 7 e 12 semanas de gestação, para datar, ver localização. E, a seguir, o exame de ultrassonografia morfológica, onde serão avaliados a medida da translucência nucal, presença de osso nasal, o Doppler do ducto venoso. No segundo trimestre, vai ser possível uma melhor avaliação dessa condição fetal e, por fim, a avaliação final no terceiro trimestre. Manejo das doenças crônicas, então, isso é um assunto muito importante que deve ser investigado, pesquisado e conduzido, tanto no sentido de ajuste de fármacos ou mesmo troca desses fármacos que são permissíveis durante o ciclo gestacional. E as recomendações são que cada paciente possa ter a sua assistência individualizada. A equipe vai determinar a frequência dessas consultas e considerar a presença da equipe multidisciplinar. Os aspectos emocionais são importantes, principalmente naquelas pacientes que não contam com uma rede de apoio familiar, que não contam com o seu parceiro, e os aspectos psicossociais igualmente. E um alerta: cuidado com os fatores de risco. A gestante que tem um pré-natal, uma assistência, e é classificada como risco habitual, ela deve ser reclassificada a cada consulta, porque as condições mudam. E o que a professora Rosiane colocou no começo dessa apresentação, nós temos que gerar 0 morte materna, que ainda no século XXI, tantas mulheres perdem a vida por conta de um processo fisiológico, que é a gestação. Muito obrigada. Primeiro, agradecer a Maria Rita e a professora Rosiane pelo convite. Então, vou falar um pouco sobre urgências hipertensivas durante a gravidez. A gente vai ter no nosso país uma alta prevalência de hipertensão, e a hipertensão é a causa que mais vai levar a mortes maternas no nosso país. Se a gente vai pensar a respeito de reduzir morte materna, esse pensamento necessariamente vai passar pela necessidade de a gente adequadamente prevenir, diagnosticar rapidamente e, ao diagnosticar, tratar o mais rapidamente possível a hipertensão, que, infelizmente, segue sendo nossa principal causa de morte materna e que determina mortes que são completamente evitáveis. Toda morte materna decorrente de hipertensão é uma morte que aconteceu porque, em algum momento, algo poderia ter sido feito, algo poderia ter sido identificado para evitar que aquela mulher evoluísse para esse desfecho de óbito. Nosso país tem uma prevalência de 6,7% de pré-eclâmpsia durante a gravidez, então uma prevalência bastante alta. Em termos de comparação, a gente vai ter uma prevalência de 0,3% de HIV na nossa população, e a gente rastreia HIV pelo menos 3 vezes durante o ciclo de gravidez, na primeira consulta, com 28 semanas, na admissão para parto, e a gente vai ter a hipertensão, a pré-eclâmpsia, como uma doença com muito mais prevalência e que a gente vai fazer um rastreio de modo não tão ativo como se faz nesse contexto do HIV. E a gente tem observado um aumento da prevalência, então até 2010 a gente tinha em torno de 4% de prevalência, e agora após 2010 a gente já vê que essa prevalência tem dobrado. E por que isso está acontecendo, pessoal? Quem aqui está na assistência pré-natal vai reconhecer. A gente tem um aumento, um incremento muito significativo da obesidade na nossa população. Então, essencialmente, a gente tem passado a considerar normal IMCs de 30, porque a média do nosso ambulatório tem sido 35 a 40 de IMC. E a obesidade é um fator modificável no sentido de prevenção de pré-eclâmpsia, porque a sua presença aumenta em 13% o risco. A gente vai ter a idade maior do que 35 anos, e isso hoje é uma realidade nos nossos atendimentos. A gente vê que cada vez mais as mulheres optam por ter gestações em idades acima de 35 anos, em decorrência de diversas situações, e o fato é que a gente precisa conversar com essa paciente a respeito desse risco aumentado para a pré-eclâmpsia e, eventualmente, fazer medidas para prevenção da doença.
A hipertensão crônica, que acaba andando junto, né? Então a gente vai ter mulheres com idade um pouco mais avançada, mulheres que também são portadoras de obesidade, e uma das doenças aí intercorrentes nesse conjunto de coisas vai acabar sendo efetivamente a hipertensão crônica. E por fim, a gemelaridade. Hoje em dia muitas mulheres acabam buscando aí técnicas de reprodução assistida. Então esse é o conjunto de coisas que explica para a gente o porquê que a hipertensão vem aumentando a sua prevalência, a pré-eclâmpsia vem tendo um incremento na sua prevalência na população brasileira. E de tal forma que a pré-eclâmpsia figura como a nossa principal causa de morte materna, e isso tem sido, infelizmente, uma recorrência no cenário brasileiro. Como vocês podem ver nesse gráfico, a gente essencialmente tem de 20% a 25% das mortes maternas no Brasil são decorrentes de hipertensão, e infelizmente a gente não tem conseguido baixar esses números, pelo menos quando a gente faz uma fotografia da última década. A gente tem mantido esses números mais ou menos na mesma proporção. Na época da Covid até abaixa um pouco a proporcionalidade, mas porque durante a Covid a gente perdeu muitas mulheres por doenças infecto-contagiosas, mas foi só por isso, a quantidade de mortes maternas por hipertensão se manteve a mesma. Bom, quais são os critérios diagnósticos? E aqui eu estou usando os critérios da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gestação. A Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gestação é uma sociedade que congrega diversos colegas, não só obstetras, mas de todas as áreas de assistência à saúde da mulher, e tem protocolos que estão disponíveis de forma gratuita no seu site. Quem quiser pode entrar e ver esses protocolos, mas essencialmente o critério diagnóstico para a pré-eclâmpsia vai envolver a presença de hipertensão, pressão acima de 140 de sistólica ou 90 de diastólica em 2 ou mais medidas, associada a alguma lesão de órgão-alvo. Então, não é mais obrigatório que a gente tenha proteinúria, aquele nosso diagnóstico clássico, no qual a proteinúria era um critério obrigatório. Hoje em dia a gente vai falar que a proteinúria é uma das lesões de órgão-alvo possível, mas a gente pode ter outras lesões de órgão-alvo que vão também garantir esse diagnóstico para a gente. Então, se a gente tem essa mulher com sintoma, cefaleia, escotoma ou epigastralgia, é uma manifestação clínica da pré-eclâmpsia e isso já vai nos levar a um diagnóstico. Se a gente tem alterações de função hepática, alterações de função renal que não proteinúria, se a gente tem alterações hematológicas, a gente também vai fazer um diagnóstico de pré-eclâmpsia. E se a gente tiver algum desbalanço dos fatores anti- e pró-angiogênicos, isso a gente ainda não tem tão disponível na realidade brasileira, o uso do fator de crescimento placentário, mas é muito possível que nos próximos anos isso se torne uma realidade do nosso dia a dia. Mas o fato é que, diante de uma paciente que eventualmente tenha proteinúria negativa, mas ela tem hipertensão, tem sintoma, tem alteração hepática, o diagnóstico de pré-eclâmpsia está feito. Não esperem a proteinúria aparecer se a clínica já apareceu. A proteinúria vai ser uma consequência breve da hipertensão. Então vamos tratar o mais agressivamente possível a pré-eclâmpsia, porque ela é uma doença de extrema prevalência no nosso meio e é uma doença que a consequência é a mortalidade. Então a gente não vai se arrepender em ser agressivo no controle da pré-eclâmpsia e ser agressivo no tratamento e resolução desses casos. Lembrar, pessoal, da importância de a gente medir adequadamente a pressão arterial das nossas pacientes. E como que a gente mede a pressão arterial? É com a gestante sentada, com um manguito de tamanho adequado para o braço daquela mulher. Então, se é uma mulher com obesidade, é importante que esse manguito também seja um manguito apropriado para obeso. Se é uma mulher de baixo peso, que esse manguito também seja apropriado. E muitas vezes a gente não vai ter esses manguitos disponíveis em alguns lugares. Nesses casos, a gente deve usar as curvas de correção a partir da medida do tamanho do braço dessa mulher. A gente vai corrigir o valor dessa pressão. Mas o mais importante dessa conversa toda é a gente abandonar aquela ideia de que a gestante chegou com um pico pressório, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Coloca ela em decúbito lateral esquerdo e mede de novo a pressão dali 15 minutos. Sim, isso vai levar a baixar a pressão dessa mulher. Porém, essa segunda medida, ela provavelmente não é representativa, não é fidedigna da medida da pressão dessa mulher ao longo do dia. Ela provavelmente vai baixar a pressão e às vezes a gente acha, está normal agora a pressão dela, posso mandá-la embora, não preciso fazer nada, era só um pico porque a medida estava errada, e ela vai voltar a ficar sentada, ela vai voltar a ficar em pé e a pressão dela vai voltar a subir. Então vamos valorizar a hipertensão, se a gente faz o diagnóstico, a gente segue em frente com ele.
Queria começar, então, tratando de alguns casos clínicos. Vamos dizer que a gente tem uma primigesta que está com 38 semanas, ela comparece ao pronto-socorro com uma queixa de cefaleia e de epigastralgia há mais ou menos um dia. No exame físico, a gente vai ver que ela tem uma pressão de 155/100, ela tem o BCF presente, o BCF está normal, ela tem um tônus uterino também normal, os reflexos são vivos e exaltados e o edema dela é de 3 cruzes em 4. Conduta proposta aqui, pessoal, uso do sulfato de magnésio. Paciente que chega para a gente com um pico pressórico, com sintoma, vai receber como primeira medida o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é a intervenção que tem maior potencial de prevenir a ocorrência de eclâmpsia, que é o principal mecanismo de morte nesse contexto da hipertensão, e em prevenindo também tem a condição de evitar a recorrência. Se a gente tem aquela paciente que já convulsionou, a gente também vai utilizar o sulfato de magnésio como uma possibilidade de tratamento. Então, quando que a gente vai usar o sulfato de magnésio? O sulfato de magnésio é um eixo central na nossa condução das emergências hipertensivas no contexto da gestação. A gente vai utilizar quando a paciente tiver sintoma. Então, a primeira coisa, estou lá na porta do pronto-socorro, estou numa unidade de atenção primária, estou na enfermaria, qualquer contexto no qual eu estiver fazendo atenção à paciente gestante. Ela tem sintoma, tem cefaleia, tem escotoma, tem epigastralgia e tem pico pressórico, tem mais de 20 semanas, a conduta é o uso do sulfato de magnésio. Ah, Zé, e qual que é a apresentação clínica da cefaleia da gestante, da pré-eclâmpsia? Não há, pessoal, não é possível a gente definir que exista um modelo, um tipo típico e característico. Então, vamos valorizar qualquer cefaleia que essa mulher tiver. Do ponto de vista de manejo, se essa paciente tiver uma pressão persistentemente acima de 160/110, a gente também vai recomendar o uso do sulfato de magnésio, mesmo que ela esteja sem sintomas. Então, primeiro a clínica ela vai ser soberana na minha decisão de fazer uso do sulfato de magnésio. Depois eu vou olhar o manejo, se ela chega para mim com pressão acima de 160/110, mesmo que é sintomática, e a pressão assim se mantém numa segunda avaliação depois de 15 minutos, também vou recomendar o uso do sulfato de magnésio. E, por fim, eu vou esperar o resultado dos exames laboratoriais. Então, o nosso raciocínio no sentido da sulfatação vai ser partir da clínica. Primeiro eu vejo se ela tem sintoma. Se ela não tem sintoma, eu vejo como está o manejo dessa paciente. Se a pressão dela está ficando acima de 160/110, eu vou sulfatar. E se nada disso estiver acontecendo, eu tenho condição de esperar resultado de exame. A gente não se arrepende de sulfatar nenhuma paciente, mas a gente se arrepende de não sulfatar. E a gente, felizmente, hoje em dia, tem um pensamento de que é possível que você sulfate, depois você desliga o sulfato de magnésio, essa paciente está estável, você ganhou tempo para respirar, você tirou ela da urgência hipertensiva e você pode ver que, na verdade, se tratava de uma hipertensão crônica descontrolada e não tem a obrigação de resolver essa gestação. O que não pode acontecer é a gente fazer uma aposta de achar, eu acho que é só uma enxaqueca, eu acho que é só uma hipertensão crônica mal controlada, passa um pouquinho, a paciente convulsiona lá na frente e aí a gente perdeu grande parte da nossa condição de tratamento para essa mulher. Sulfato de magnésio, o ataque vai ser uma dose de 4 gramas EV. A gente tem duas formulações de sulfato de magnésio, uma é com sulfato a 10%, eu vou usar 40 ml, e a outra, a apresentação a 50%, eu vou aspirar 8 ml dessa ampola e vou diluir para 12 ml e vou fazer em 4 horas, em 20 minutos, vou fazer uma infusão lenta em 20 minutos. E a dose de manutenção, eu vou fazer 1 grama por hora EV, e aí eu vou usar o sulfato de magnésio a 10%, 10 ampolas, diluo num soro fisiológico de 400 ml, ou usando a ampola de 50%, eu uso 2 ampolas, diluo em soro fisiológico 480 ml, e aí eu tenho a condição de fazer essa formulação correndo a 50 ml hora. Essa é uma formulação que é especialmente possível de ser feita em ambiente hospitalar, e é seguro. Sulfato de magnésio, pessoal, tem potencial de intoxicação? Tem, mas ela não acontece na prática clínica se a gente fizer com cuidado essa sulfatação. Se a gente avaliar essa nossa doente a cada meia hora, a cada 1 hora, a gente vai identificar os sinais de intoxicação pelo sulfato de magnésio muito antes da intoxicação ter qualquer relevância clínica. Não tenham medo do sulfato de magnésio, tenham medo da eclâmpsia, tenham medo da convulsão, que é muitíssimo mais frequente do que a intoxicação pelo sulfato de magnésio. Depois da sulfatação, voltando lá para o nosso caso clínico, a paciente tem uma melhora da cefaleia, ela melhora sintoma,
lembrar, pessoal, que na hora da infusão do sulfato de magnésio, o paciente conta para a gente que está com calorão, está com mal-estar, está com taquicardia. É normal. É normal, isso passa em 3 a 5 minutos, isso não é alergia, não deve fazer vocês pararem a sulfatação. Então, depois da sulfatação, a paciente tem uma melhora da cefaleia, porém ela persiste com uma pressão de 16/11, BCF segue presente, o NST está ativo, aí a nossa conduta é controle da pressão. Então, primeira medida de manejo, sulfatar, tirar a paciente do risco de convulsão. Segunda conduta no manejo, ver se eu preciso controlar a pressão dessa mulher. As medidas, então, só depois do sulfato de magnésio. Se a pressão estiver maior do que 160 por 110, vou usar hidralazina, 20 miligramas, e aí eu vou fazendo 5 ml de 20 em 20 minutos. E se a pressão estiver abaixo de 160 por 110, perdoem aí que esse segundo quadrinho está errado, mas é PA menor do que 160 por 110, eu vou usar a medicação VO, podendo usar hidralazina 25 miligramas ou nifedipina 20 miligramas. Chegam os exames dessa paciente. Então, lembrar, eu sulfatei porque ela tinha clínica, não esperei resultado de exame, estabilizei essa paciente, me preocupei em controlar a pressão dela. Quando o exame chegou, essa pressão já está bem melhor. E aí eu tenho uma plaqueta de 154, ASH 35, uma Proticred 018. Então, o diagnóstico foi definido pela clínica, mesmo que a proteinúria esteja negativa. E a minha conduta qual que vai ser? Parto, pessoal. Não há conduta conservadora para pré-eclâmpsia após as 37 semanas. Pré-eclâmpsia com 37 semanas ou mais de idade gestacional, em especial com sinais de gravidade, se ela está sendo sulfatada, ela tem sinal de gravidade, a minha conduta vai ser parto. O parto sempre após a estabilização materna, pior erro que a gente pode cometer é colocar a paciente convulsionando em sala, porque aí ela vai efetivamente piorar, então a gente vai estabilizar primeiro essa mulher. Idade menor do que 34 semanas, vou usar corticoide, tentar esperar até as 37. Idade gestacional em 34 e 37, eu vou tentar esperar até 37 semanas, mas sempre com vigilância clínica laboratorial e paciente internada. Idade gestacional maior do que 37 semanas é igual a parto, não há conduta conservadora nesse contexto da pré-eclâmpsia. Esse é um podcast que a gente fez em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização da Pré-Eclâmpsia, com a professora Laura, que era a convidada original, mas por questões familiares ela não pôde estar aqui. Então, quem quiser ouvir dela essas mesmas palavras, pode também seguir esse nosso podcast. Agradeço meu nome em nome do meu departamento. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer realmente estar aqui, ver essa sala repleta agora e falar de um tema que é de extrema importância para todos nós, todos os médicos, né? E ser convidada, então, muito obrigada à comissão organizadora. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em ministrar esse tema para os senhores, e eu tenho interesse em falar a respeito de amamentação. E eu começo aqui mostrando aonde nós, Brasil, estamos nas questões do aleitamento materno. Esses dados são do último levantamento do Estudo Nacional de Nutrição Infantil e Amamentação. Os dados novos estão sendo compilados, então esses dados são de 2019. E nós tivemos um salto, na verdade, nas questões do aleitamento materno, quando a gente fala do aleitamento materno exclusivo, que é até os 6 meses de vida. Tivemos taxas muito baixas na década de 80, e tivemos uma melhora das questões do aleitamento materno, então esses dados são de 2019, com uma taxa de aleitamento materno exclusivo por volta de 45%. E aqui eu mostro para os senhores o aleitamento materno exclusivo até os 4 meses de vida, e depois a gente teve uma redução quando a gente avaliou 6 meses, o que mostra já uma grande dificuldade, que é a mulher que amamenta e é trabalhadora, porque é a época que termina a licença maternidade aqui no nosso país, né? Aqui, quando a gente pensa no aleitamento materno, na primeira hora de vida, ou o mais precoce possível, então essas taxas estão ao redor de 62%, né? E isso também é extremamente importante, uma vez que o contato pele a pele e o aleitamento materno o mais precoce possível, independentemente da via de parto, deveria ser quase em 100% dos casos, né? Ainda assim,
Vejam como esse problema é um problema grave. Essa é uma publicação de 2016 no The Lancet. O Brasil tem se tornado um exemplo nas questões do aleitamento materno. Por isso que é tão importante conversar com todas as especialidades médicas, né? As nossas taxas de aleitamento materno neste levantamento foram o dobro daquelas praticadas nos Estados Unidos, na China e no Reino Unido. E houve uma redução da mortalidade infantil de 80% quando comparado 1990 a 2014. O que é importante desses dados? Nós temos uma cultura em relação à amamentação, e nós devemos estimular, incentivar e apoiar o aleitamento materno, e isso somos todos nós, né? Porque isso reduz mortalidade infantil, reduziu 80 milhões de morte materna, 80%. E o leite materno, de fato, é o método mais econômico, sustentável de nutrição. E a gente tem que pensar que esse impacto não é só na mortalidade infantil. A gente fala hoje em dia da importância dos 1.100 dias. Então, essa nutrição, neste momento, repercute ao longo da vida das pessoas, na vida adulta. E isso tem um impacto econômico muito importante. Ainda assim, a nossa meta é o quê? É atingir 70% de aleitamento materno exclusivo até 2030. Esses dados do último ENANI, eu acho que a gente está mais ou menos batendo a casa dos 50% até os 6 meses de vida. Então, a gente ainda tem que aumentar muito esse percentual. E é muito importante falar isso para todos nós médicos, para estudantes. Por quê? Porque é principalmente um fortalecimento da atenção básica. Porque o aleitamento materno é um assunto que parece tão corriqueiro que ele é negligenciado, e as pessoas não se dão conta da importância do nosso papel no incentivo e apoio ao aleitamento materno. Dito tudo isso, e mostrado para os senhores a importância que é tocar nesse assunto, por isso que eu fiquei muito contente em falar isso para um congresso de todos os médicos, né? E não só os especialistas. Eu acho importante a gente pensar na coisa mais trivial, que são as principais dificuldades relacionadas à amamentação, né? Então, as dificuldades iniciais e causa de desmame precoce, além de todas as políticas institucionais e etc., que dificultam a prática do aleitamento materno, são as complicações mamárias locais. São as principais causas de desmame precoce. Por quê? Porque os assuntos relacionados à amamentação, eles devem ser falados sempre. Eles devem ser comentados na assistência pré-natal. Os cuidados com a mama, o entendimento das adaptações fisiológicas que a gravidez impõe ao organismo materno, a necessidade de sustentação da mama, a questão da apojadura, que deve ser compreendida pela paciente, e, muitas vezes, uma ordenha ou esvaziamento dessa mama quando há necessidade e um engurgitamento excessivo. Dessas complicações iniciais, o que a gente pode fazer? As principais complicações são o engurgitamento, rachaduras e fissuras e a mastite. E essas são as principais causas de desmame precoce. Então, a forma de lidar com isso já é prevenindo essas lesões. Mas também não é esperar acontecer o parto e aí passa aquela visita no pós-parto rápido e fala, está amamentando, pronto, né? Essa conversa ela deve ser feita em toda assistência pré-natal. Orientações em relação à pega, ao posicionamento, exercício e amolecimento dos mamilos para favorecer uma sucção e uma pega adequada. E quando esse esvaziamento mamário não for adequado, então favorecer com uma ordenha suave, uma massagem suave das mamas. Então, lembrando, né, a pega e o posicionamento adequado é o que os residentes falam, aquela boca na forma de peixinho. Então, a areola mamária mais visível no bordo superior, o lábio inferior do recém-nascido voltado para fora, ele deve abocanhar toda a areola e o posicionamento adequado. Ou seja, o bebê não deve ficar
torcido, tem que haver um alinhamento da cabeça, do tronco, com o corpo. E, voltado para a mama materna, né, a face do bebê encosta na mama materna. Quantas vezes a gente passa visita no puerpério, não vê a paciente deitada, né? Então, isso são orientações importantes. Ainda, a massagem inicial do mamilo ajuda muito na pega e na sucção mais eficiente, especialmente quando esse mamilo está mais protuso, mais tenso. Então, essa protusão acaba auxiliando. Para que a gente evite a primeira complicação mamária inicial, que é o engurgitamento. Existe uma diferença da apojadura, que é o mais precoce possível. Quanto mais precoce for a amamentação, o contato pele a pele, e o engurgitamento patológico. Deve haver um equilíbrio entre a produção e a demanda do recém-nascido. E essa apojadura, ela vai por volta até do 3º dia. E quando excessiva, quando a gente não tem esse equilíbrio, então existe o acúmulo de leite e uma obstrução à drenagem linfática. Isso leva a uma tensão, uma distensão tecidual, com muito desconforto álgico. Todo mundo já viu uma lactante com a mama engurgitada, dor, muitas vezes até febre. E esse engurgitamento, ele acontece ao redor de 2 a 3 semanas. Então, como é que a gente lida com essa questão? Primeiro, prevenindo, com medidas já citadas, o início da amamentação precoce, o contato pele a pele, o aleitamento materno em livre demanda, daí a importância do alojamento conjunto. E quando há acúmulo de leite, a massagem delicada, não é necessário bomba de sucção, nada, massagem delicada e ordenha para esvaziamento do excesso de leite, e o uso de analgésicos, geralmente ibuprofeno, paracetamol, é para alívio da dor. Bom, e aí começa a combinação perfeita, né? Porque desse engurgitamento acaba se tendo, então, por má pega e sucção inadequada, lesões, erosões, rachaduras e fissuras. As fissuras são a principal causa dessas que eu citei de desmame precoce, porque são quadros extremamente dolorosos quando atingem a derme. E aí, o tratamento, além das medidas preventivas, né, corrigir a causa, sempre reforçar pega e posicionamento, é manter uma extração prévia dessa papila, dessa mama mais acometida, no sentido de favorecer a sucção quando esse recém-nascido abocanha essa areola machucada. Começar o aleitamento pela outra mama, a mama mais sadia, né? Evitar o uso de bicos artificiais, porque esses bicos, muitas vezes, pioram essa questão dessas lesões na mama, e até um repouso relativo para que essas fissuras cicatrizem quando elas forem muito extensas, sempre ordenhando o leite da mama e oferecendo para o recém-nascido num copinho, por translactação e etc. Geralmente, a cicatrização ocorre ao redor de 2 a 3 dias. Evitar, o leite materno, ele é cicatrizante, então evitar o uso de sabões antissépticos de modo exagerado, pomadas cicatrizantes à base de lanolina, gel de glicerina, corticoides, ainda precisam ser melhor avaliadas. Elas carecem de uma evidência científica robusta. E o uso de laser, bem aplicado, quando todas essas medidas já não surtiram efeito de baixa potência, tem mostrado resultado promissor. Então, melhora o alívio da dor e a cicatrização. E a combinação perfeita, né, é essa estase láctea associada à proliferação bacteriana. Então,
existe, então, um quadro de mastite, inicialmente inflamatória, que acomete ao redor de até 10% das lactantes, e quando essa mastite cede lugar para infecção microbiana, os germes mais comuns são o estafilococo, estreptococo e E. coli, então a gente tem a mastite lactacional aguda ou infecciosa, que pode, eventualmente, evoluir para abscesso mamário e sepse. Então, o tratamento é não interromper o aleitamento, exceto se saída de pus pela areola. O esvaziamento das mamas deve ser feito, e o esvaziamento ainda é forma de tratamento, né, de uma situação com infecção. Um tratamento inicial com hidratação anti-inflamatória e analgésico, se mastite inflamatória, e, no caso da infecção, tratamento com antibióticos. Antibióticos, eles são voltados às floras mais habituais da infecção, e ainda, na presença de abscessos, a necessidade de drenagem, que é por punção, guiado por ultrassom, ou então a drenagem cirúrgica da mama. Então, essas são as complicações iniciais, e eu gostaria de nossa, desconfigurou, mas eu leio aqui para vocês, de realmente colocar para os senhores a importância que é o incentivo, o apoio do aleitamento materno. O aleitamento materno salva milhões de vidas de criança, tem um impacto social, econômico em toda a nossa vida. Então, todos nós devemos nos ater à importância da amamentação. Assim, cabe a todos nós, profissionais que lidam com isso, apoiar o aleitamento materno. As medidas iniciais, elas são simples, mas elas são desconhecidas por grande parte dos profissionais de saúde, né? E ou porque nós não nos atentamos à importância em fortalecer o aleitamento materno. Por fim, sempre lembrar da alta hospitalar segura. O nosso país também é um exemplo, a gente tem alguns exemplos não tão bons, mas alguns muito bons. É referência na rede de leite humano no mundo, né? Recebemos um prêmio, então nós temos que nos atentar para que essa paciente tenha uma rede de apoio. E agora eu faço uma alusão, porque agosto está chegando, agosto dourado, né, que é o mês em que se fala do aleitamento materno, mas, na verdade, a gente deve falar de aleitamento materno sempre. Essa é a campanha da Semana Mundial da Amamentação, que vai se iniciar no dia 1º de agosto, e o foco, apesar de agir em seis focos principais, é a sustentabilidade da amamentação e relacionada aqui com as mudanças climáticas também. É um compromisso de todos nós. Muito obrigada. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, senão eu tenho um monte aqui. Álvaro, professor Álvaro Atala, que era uma das pessoas que eu ia realmente falar, porque o tema do Zé Paulo Guida foi muito de urgências hipertensivas, né? Mas eu até tinha colocado aqui entre as minhas questões para quem prevenir e como prevenir, e o professor Álvaro Atala, que é professor da Escola Paulista de Medicina, é um precursor do uso da aspirina como algo para prevenção. Professor Álvaro, o senhor pode ir até o microfone, por favor? Bom dia a todos. Prazer vê-las. Rita, a Escola Paulista muito bem representada por duas professoras aqui. A Rita é coautora do trabalho que nós fizemos um estudo prospectivo coorte de hipertensas crônicas e fizemos fundo de olho já antes da 20ª semana da gestação. E mostrou-se que se o fundo de olho alterado ou com espasmo ou cruzamento patológico aumenta 5 vezes os riscos de complicações maternas e fetais. Então, o fundo de olho, eu queria perguntar da sua experiência com o uso do fundo de olho, porque faz o diagnóstico diferencial e o prognóstico da paciente. E, mantendo aqui a palavra, em relação à amamentação, tocante à sua
brilhante exposição. Mas, recentemente, eu estava orientando uma pós-graduanda, cujo tema é a amamentação nas prisioneiras, nas mulheres prisioneiras, que é uma coisa altamente sensível, e o pior, que aos 6 meses tiram a criança da mãe, como se a mãe fosse só para amamentar, né? E o prognóstico psicológico dessa criança, então, estou aqui até querendo usar a liderança de vocês para fazer-se uma campanha para que essas crianças tenham mais tempo com as mães e esse tratamento mais humanizado, já que elas não têm culpa nenhuma, não é? Mal acabaram de nascer. Então, uma coisa para a gente juntar forças aqui e melhorar. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por tudo que vocês nos ensinaram e pela organização das duas queridas professoras da obstetrícia. Obrigada, Obrigado. professor Álvaro. Zé Paulo. Bom, obrigado, professor Álvaro, pela pergunta e colocação. A gente tem recomendado lá no nosso pré-natal para as hipertensas crônicas a realização de eletrocardiograma, de raio-x de tórax, de avaliação de função renal com, além da proteinúria, creatinina e ureia. E a gente tem encaminhado para a realização de olho, mas a gente encontra dificuldades aí na disponibilidade, mas a gente recomenda que, se disponível, faça também. A gente se baseia nessa ideia de que o fundo de olho vai ser uma janela para o que está acontecendo no rim, vai ser uma janela para o que está acontecendo no endotélio. Então, sim. E também reforçar a história da prevenção. Eu acho que isso é fundamental da gente falar em todos os contextos aí. Agora, o Ministério da Saúde recomenda o uso do carbonato de cálcio para todas as gestantes, na dose de 1 grama a dia. A gente tinha uma dúvida se seria 1,5 grama ou 1 grama, mas 1 grama é tão eficaz quanto 1,5 grama, então a recomendação é o uso de 1 grama por dia. E o uso do AS em baixa dose, 100 miligramas, em especial para as pacientes de alto risco ou 2 fatores de risco moderado. Como regra, quem tem hipertensão crônica ou quem teve pré-eclâmpsia, a gente vai utilizar, mas existem outras condições também de alto risco, como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a obesidade e a idade precoce ou idade maior que 35 anos como fatores de risco moderados, mas a lista ela é um pouco mais extensa e acho que a gente vai tentar ser o mais liberal possível com o uso da aspirina, iniciando idealmente entre 12 até 16 semanas, mas sabendo que há um benefício na sua introdução até as 24 semanas, e a gente sabe que no Brasil as pessoas chegam muito tarde ao pré-natal, então vai ser uma barreira, e mantendo até as 36 semanas. Obrigada, Zé Paulo. Silvia, uma respostinha rápida. Professor, muito obrigada pela sua pergunta. E é um fato, né? Nós temos muitas dificuldades relacionadas ao aleitamento materno, visto que aquelas pacientes que nem são tão vulneráveis, que não estão privadas, institucionalizadas, privadas de liberdade, elas reduzem a taxa de amamentação porque a mulher volta a trabalhar. E são 4 meses e olhe lá, né? Então, o que é importante é ter uma rede de apoio consistente. Existe legislação, existem leis que protegem a mulher que trabalha. Ainda assim, essas leis elas, né, não são suficientes, que é o que a gente vê. E muitas vezes, não no caso das privadas de liberdade, mas das mulheres como um todo, existe uma pressão social para que se retorne, para que tenha a sua atividade profissional. As populações vulneráveis, como em outras questões, sofrem mais com isso. Então, eu acho que é importante a gente ter um posicionamento, eu falava isso, nós temos que nos unir, né, para a gente advogar a respeito daquelas causas que são importantes para a nossa população. Obrigada. Alguma outra questão? Coríntio? A Silvia, a Lilian quer comentar alguma coisa, por favor? Não, eu só queria aproveitar a colocação do professor, porque também lá na Santa Casa, por exemplo, nós atendemos essa população carcerária e é muito complicado até a assistência pré-natal dessas mulheres, porque elas não têm as recomendações que são seguidas quando elas retornam aos presídios. Então, é um trabalho de formiguinha que eu acho que as grandes sociedades do Brasil deveriam assumir essa defesa, porque todas merecem um atendimento digno em saúde. E, com certeza, nós estamos intervindo no futuro dessas crianças. Não Senhor só, Coríntio.
não só no pré-natal, como no parto também. Parto de uma detenta é um Deus nos acuda em qualquer maternidade que você tem que isolar. Isso é muito... E discute-se ainda se ela deveria estar algemada ou não na hora do parto. Isso é um caso muito sério no nosso meio. Então, eu queria parabenizar a mesa e eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Lilian, aproveitando até que um dos temas aqui foi a pré-eclâmpsia. Fala-se muito, existe uma panaceia aí, mas, por exemplo, em relação à vitamina D. Então, discute-se muito da vitamina D durante o pré-natal, é para dar para todas. A dosagem é que fica muito discutível, porque existem publicações que dizem que ela, inclusive, ajuda a proteger a gestante para não desenvolver pré-eclâmpsia. Existem estudos comparativos, aí depende da dose, a dose vai de 400 a 2.000 unidades. Eu só queria saber se existe algum consenso, lá na Santa Casa, existe alguma dose que é preconizada ou não. E aproveitar, posso, para a doutora Silvia também, queria perguntar alguma coisa de aleitamento, eu tenho que perguntar. Como fazer para que, no nosso pré-natal, que hoje a gente sabe que aqui no serviço público, aqui em São Paulo, nem é realizado por obstetras, sabemos que o obstetra só está na referência, mas na rede primária ele não está. Como fazer para que este assunto, aleitamento materno, seja realmente colocado, esse assunto, desde o pré-natal, para que a gestante ela não leve um susto, tenha uma surpresa na hora que ela está na maternidade, que é ali que ela vai receber alguma instrução e, em segundo lugar, como fazer para que ela chegue em casa sabendo o que vão fazer. Porque uma coisa é dar luz no Hospital Amigo da Criança, outra coisa é dar luz nas maternidades em geral, que ela chega em casa, tem a apojadura e não tem a mínima noção do que faz. Então, como melhorar essa orientação? Obrigada, professor. Lília? Bom, obrigada, professor Coríntio. É o que eu disse muito rapidamente, né, sobre a suplementação de vitamina D. Há um tempo atrás, houve uma publicação do Penha Rosas, que foi uma revisão sistemática pela Cochrane, em que ele recomendava o uso dessa vitamina para desfechos perinatais que foram satisfatórios, prevenção de pré-eclâmpsia, diabetes, pequeno para a idade gestacional, enfim, alguns resultados perinatais, inclusive hemorragia pós-parto. E o ano passado saiu uma nova revisão sistemática com uma meta-análise que meio que derrubou todos esses resultados que eram validados. Eles refizeram o mesmo grupo, refizeram essa avaliação, não validando dessa forma. Alguns resultados parece que sim, outros que não, outros controversos. A Endocrine Society, como dito, no início desse ano, fez uma publicação referendando o uso da vitamina D. E lá na Santa Casa a gente suplementa. Nós suplementamos, lembrando sempre que a dose que nós recomendamos é ao redor de 2.000 unidades internacionais dia, independente de concentração, porque a gente não quantifica. E que essas doses, sempre a gente chama atenção, que não cabe as megadoses semanais que são aplicadas na população em geral. A gente entende que existe na nossa população atendida uma deficiência, uma hipovitaminose D. Foram feitos alguns estudos que mostrou isso para nós. Então, a gente não quantifica na nossa população lá do hospital. E a gente acaba fazendo essa suplementação diária. Tá? Eu tenho uma grande preocupação com suplementação, sabe? Que é dinheiro, né? Assim, o quanto realmente eu posso falar para ela que ela tem que tomar vitamina D, que ela tem que tomar ômega, que ela tem que tomar... Quando o governo não suplementa nada disso, né? E é caro, gente, né? Se a gente for comprar uma vitamina D, vou falar, é carinho. Se a gente for comprar ômega, também. Então, eu acho que isso tem que ser discutido realmente, né? O quanto a nossa população tem condições de suplementação e quais são os elementos que realmente vão ser mais importantes para a gente suplementar. Então, ferro, eu concordo que, na verdade,
ácido fólico no momento que também, assim, ácido fólico, metilfolato, né? Na verdade, todos os estudos foram feitos com ácido fólico. Metilfolato pode ser que seja muito bom, né? Mas a gente ainda não tem estudos que garantam que ele é melhor que o ácido fólico. E lembrando que 43% da população é heterozigota para metileno tetraído folato redutase, né? Então, eu concordo com a Lilian que, quando a gente tem dinheiro, a gente pode fazer uma porção de coisas. Quando a gente não tem, a gente tem que falar, olha, qual é a minha prioridade, né? A minha prioridade, né, é ácido fólico, é ferro, é isso, é aquilo, dependendo de qual paciente eu estou atendendo, né? Eu tenho muito preocupação, porque, na verdade, a necessidade de vitamina D é 1.200 unidades por dia, né? Dependendo da idade da pessoa, quer dizer, tem que dar mesmo pelo menos 2.000, né? 1.000 a 2.000, mas é carinho, tá? Eu que não sei. Não, antes da Silvia responder a pergunta do Leitamento. Lilian, do ponto de vista prático, a gestante chega no início do pré-natal, tem um valor mínimo de vitamina D, de dosagem de vitamina D, que me fala, você precisa fazer 2.000 unidades todos os dias, ou eu posso abrir mão disso? Existe um valor? A segunda coisa, se a paciente vem, do ponto de vista prático, tomando doses semanais e torna-se gestante, eu suspendo a semanal e passo a diária, ou eu mantenho a semanal? Bom, obrigada pela pergunta, Rita. E só respondendo à professora Rosiane, eu acho que o nosso país realmente vive uma diferença social muito grande, mas eu acho que cabe a gente também nos preocupar e discutir essas medidas com as nossas pacientes. Nem todos atendem na rede pública, às vezes a gente aqui num congresso está divulgando informação. Eu trouxe para vocês os dados que a Unicef publicou como a recomendação dos mínimos elementos que devem compor um suplemento. E, logicamente, à medida que isso for possível, cabe a nós informarmos a ela, discutir a condição real da suplementação ou não, né? Mas nós não devemos julgar por essas mulheres. Em relação à pergunta da Rita, o que a gente vê, Rita? A conversão da vitamina D, ela se dá a nível placentário, pela enzima 1-alfa-hidroxilase, e o fornecimento da vitamina D para o feto, em termos de formação óssea e melhores resultados perinatais, é dado diariamente, é feita essa conversão dose dependente. O que significa? O que chega é convertido, não é feito depósito como o depósito renal que é feito no adulto. Então, à medida que você suplementa em megas doses, sejam semanais, quinzenais ou mensais, o que vai ter de conversão para benefício fetal vai ser no dia que ela recebe aquela medicação. Então, por isso, a gente faz a suplementação diária. Veja, eu não estou pensando, nesse momento, na suplementação só da mãe. Eu estou pensando no resultado de benefício para esse feto, tá? A sociedade, a SBEM, ela recomenda, ela orienta, o último guideline é mais antigo, não como o da Endocrine Society, mas eles dão a gestante como um grupo de risco para hipovitaminose D e colocam como ideal valores acima de 30. Então, é isso, mas a recomendação das principais sociedades mundiais e também por nós da FEBRASGO é que não seja quantificado, porque isso vai onerar muito o serviço público. Então, a gente não recomenda que isso seja rastreado de rotina. A gente entende que cada vez mais existe uma preocupação em exposição solar, né? A gente tem as recomendações dos nossos dermatologistas e o melhor momento é a conversão da vitamina D se dar naquela pele quente pelo sol, né? A exposição solar é essa. Então, que vai favorecer a conversão e a gente entra num conflito com os outros colegas, né? Então, acho que é isso.
A professora Silvia tem que responder uma questão, aí você vai fazer. Nós temos 2 minutos e 45, então todo mundo sendo breve para dar tempo da sua questão. Serei breve. Meu querido, né, quem me dera ter essa resposta de como melhorar as questões relacionadas ao aleitamento materno. Educação. Educação. Educação médica, educação da população com informação acessível e correta. Eu acho que é por aí. Tá? E a segunda questão, que é aonde procurar ajuda, né? Não há tempo, mas assim, a gente tem a questão da auto-hospitalar segura para a paciente, né? Que ela consiga perceber complicações com o bebê, complicações com a amamentação, que quando ela sai do hospital, ela tenha essa ciência e que ela tenha referência, sim, aos centros de banco de leite, porque lá ela vai ter ajuda e apoio. Muitos desconhecem isso, esse é o ponto, né? Nós desconhecemos isso, então eu acho que é divulgação, educação e consciência. Teve uma época que o Einstein fazia, não estou fazendo propaganda, porque ele parou de fazer, então não tem nada, conflito nenhum, mas assim, uma consulta auto-hospitalar para ir ver. E na França isso é muito feito, o que pode aumentar um pouco o aleitamento, né? Mas eu acho que também, né, dificilmente aleitamento é pauta de graduação e de residência. Os residentes, eu passo visita e eu olho a paciente e falo, olha, a pega não está boa, olha, a postura não está boa da criança, a senhora tem que segurar assim, mas, na verdade, não é uma pauta que é. Então, eu acho que, assim, realmente tem que ter muita mudança ainda. Sua questão, por favor, seu nome. Boa tarde, mesa. Meu nome é Isabela, eu sou quintonista da Universidade do Guarujá. E eu queria fazer uma pergunta para o Dr. José, que falou da suplementação de carbonato de cálcio. Atualmente, a gente está com a recomendação de 1 grama, é disponibilizado um comprimido bem grande de 500 miligramas. E eu tenho enfrentado, né, durante o meu internato, muita resistência, muita dificuldade das gestantes em fazer essa ingesta, né, de problemas gastrointestinais, às vezes até por uma hiperemese gravídica ou qualquer náusea menor, de fazer esse acompanhamento. Então, assim, que estratégia eu posso recomendar para tentar que ela faça isso de uma maneira mais assídua? Bom, assim, o comprimido ele é grande mesmo, tem dificuldade em tomada. O que a gente pode individualizar é ver se essa paciente consome 1 a 2 gramas pela ingesta regular de alimentação, que a gente sabe que, no geral da população brasileira, é pouco. A gente recomenda que a tomada seja em 2 ou 3 tomadas, porque isso leva à melhor absorção, e que não seja feita a ingesta junto com sulfato ferroso, porque senão você vai ter uma redução muito grande da tomada. Você tem outras formulações de cálcio que são disponíveis, são menores, mas o grande ponto aí vai ser, são pouco acessíveis, o custo é alto, então o que a gente tem é ou ingesta alimentar, incentivar a ingesta alimentar, ou o carbonato de cálcio acaba sendo a nossa opção mais disponível quando a gente pensa na população brasileira como um todo, tá? Gente, muito obrigada. Muito obrigada aos palestrantes, né? Infelizmente, por causa de horário, vai ter outra atividade aqui, nós precisaremos encerrar, mas, lógico, os palestrantes ficarão à disponibilidade de responder questões fora do anfiteatro, tá? Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.